último episódio a gente falou sobre o Cocoa Pods, então o que é a gestão de dependências com o Cocoa Pods. E hoje nós vamos falar sobre o Carthage. Então, se você quer aprender mais sobre gestão de dependências, então, cara, continue no vídeo e vamos para mais um vídeo. Bora! Fala Dev, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar sobre o Carthage. O que esse cara faz, como que ele é, o que é essa história e vamos também mostrar um pouco no código, porque aqui a gente faz isso. A gente mostra o meme da cobra, caramba. A gente mostra o pau e mostra a cobra. Então vamos lá, galera. Então hoje a gente vai falar sobre o Carthage. Se você está curtindo o conteúdo, já deixe seu like aqui no vídeo, já se inscreve também aqui no canal e comente aqui embaixo o que você quer ver, beleza? Bom, o que vai ser o Carthage? O Carthage, ele é um gerenciador de dependências, igual o Cocoa Pods. Então pausa aqui nesse vídeo. Se você ainda não viu sobre o Cocoa Pods, cara, recomendo. Vem aqui, ó. Aqui. O editor, põe meu dedo aqui no cardzinho. Então, dá uma olhada lá no último vídeo que a gente publicou sobre o Cocoa Pods, que a gente falou um pouco sobre essa gestão de dependências, tá? Então, hoje falando sobre o Carthage. Qual que é a diferença dele? Diferente do Cocoa Pods, que ele baixa o projeto e compila, ele vai compilar o código-fonte junto com o seu código, esse cara ele é diferente. O que acontece? Quando o Carthage surgiu, ele surgiu para simplificar, para facilitar a utilização dessa ferramenta. Então, ele faz o seguinte, ele baixa o projeto para sua máquina, então ele tem uma pasta lá que ele baixa esse projeto para sua máquina, ele vai dar o build nesse projeto e ele vai gerar um arquivo chamado framework. Então ele gera um compilado, né, um framework para utilização desse projeto. E aí você não tem dentro do seu projeto principal, você não precisa criar um workspace, tá? Dentro do seu project mesmo já rola. Você não precisa ter um código fonte pesado lá dentro. Então com esse framework você já vai ter tudo simplificado, tá bom? Como é que funciona a utilização dele? Vamos dar uma olhada no GitHub, porque lá tem todas as instruções relacionadas ao Carthage. Bom, como você pode ver aqui, a gente tem o site do GitHub com a página do Carthage. Eu vou deixar isso daí na descrição do vídeo, tá? Para você conseguir entrar lá mais fácil. E nessa descrição a gente tem ali, tipo, como que faz a instalação, como é que usa e tal. Ele é muito simples de configurar, realmente, ele é muito fácil de instalar. Basta você ter o Homebrew, né, o Brew na sua máquina. Se você não tem instalado lá no site mesmo, aqui no GitHub, ele já tem um link que direciona a como fazer a instalação do Brew, tá? Ele te dá também a opção de você baixar o PKG na tua máquina e você rodar a instalação dele e também através do MacPorts, beleza? Eu vou fazer a instalação através do Homebrew, tá? Que eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então vamos lá. Para fazer a instalação é muito simples, você vai dar um brew install Carthage e ele vai fazer o download desse cara, né, o download desse arquivo, descompactar e já vai fazer a instalação do projeto e pronto, tá assim. Então, para fazer a instalação do Carthage é isso, beleza? Agora, como que a gente faz a configuração desse cara? Como é que a gente faz a utilização desse projeto? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar de novo um projeto aqui. Então, cara, se você ainda não sabe como criar um projeto, a gente já falou aqui como criar um projeto sem usar o storyboard e também como criar um projeto utilizando o XIB ou o Shib, tá? Então você pode entrar num desses dois vídeos que lá a gente ensina como que você cria um projeto. Então, fiz a criação do projeto e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da pasta, né, na pasta desse projeto. Então eu tenho que ficar no mesmo nível onde está o nosso arquivo xproject, tá? E aí dentro desse cara eu vou criar um arquivo. Então eu vou na linha terminal mesmo, tá? Então já garante que você está dentro daquela pasta do seu projeto. E ali eu vou rodar um comando chamado touch, que ele vai simplesmente criar um arquivo. Então eu crio um arquivo chamado cartfile. Lembrando que o C tem que estar maiúsculo, tá? Então criei esse arquivo cartfile e aí pronto. Esse cara já é o responsável para a gente ter o controle ali de quem são as dependências e quais são as versões. Criado esse arquivo, agora é só a gente colocar dentro dele os comandos, tá? Então vamos dar uma pesquisada aqui no GitHub, a nossa dependência que a gente utilizou no último vídeo, que foi o Device Kit. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui o link desse GitHub do Device Kit para você também poder utilizar ele, tá? Eu vou colocar aqui, ó, se você der uma olhada nesse arquivo, a gente tem tanto a parte da instalação do Cocoa Pods, que é o que a gente utilizou no vídeo passado, e agora a gente vai falar sobre o Carthage, então vamos pegar aqui a instalação através dele. Bom, veja que aqui ele tem vários
vários tipos de versões. A versão que a gente quer é utilizando o Swift 5, que é a última versão disponível para esse vídeo, tá? Então se você tá vendo isso daí no futuro muito distante, veja certinho qual é a versão disponível aí para você, tá? Então veja aqui que a gente tem o comando ali, né, o GitHub, que é o que? O Carthage, ele separa no seguinte fato. Ele tem o primeiro comando ali, que é o GitHub, que é o que? Qual é o diretório? Então, aonde que tá esse arquivo, esse cara, onde que ele tá armazenado? Diferente do CocoaPods, o CocoaPods ele tem uma central para isso, né? Ele tem a specs lá, que é o próprio GitHub do CocoaPods, onde ele centraliza todos esses comandos. Você também pode apontar, né, para onde você quer, mas ele tem esse cara centralizado. Já na questão do Carthage, ele não tem essa centralização. Então você coloca o alias ali, da onde que vai estar esse cara, que daí ele vai tentar baixar de lá. Então no caso do GitHub, né, você vai colocar ali o comando GitHub e vai colocar um nome desse repositório. Então no caso, veja ali que o nome do repositório é Device Kit, que é o mesmo comando do repositório do Device Kit mesmo, dessa ferramenta, desse código, né, desse fonte. Então eu vou colocar ali o GitHub, qual é o repositório desse cara, então Device Kit barra Device Kit, e depois eu vou colocar na frente a versão, que é o mesmo esquema lá. Então, ou seja, se eu coloco tio maior e o número da versão, então quer dizer que eu quero acima dessa versão, mas não ultrapassando aquele código que eu passei. Então, passei lá 4.0, então ele vai chegar só até a 4.9, então ele não vai entrar na 5, porque esse cara faz essa delimitação. A mesma coisa se você usar igual, então ele vai travar a versão que você estipulou, tá? Bom, feito isso daí, você colocou esse cara lá no teu arquivo Cartfile, você salva ele e a gente vai rodar um comando. Esse comando é, na linha do seu terminal, você tem que estar no diretório da onde está esse arquivo Cartfile, você vai rodar o comando carthage update use -xc frameworks. Tá? Então dá uma olhadinha ao comando aí certinho, vou estar colocando aqui embaixo aqui do vídeo o comando certinho para você, tá? Você vai rodar esse comando e ele vai fazer a instalação desse cara. Veja que aqui comigo ele deu um erro, tá? Então aqui ele está dando um erro da questão do Xcode Build. Como que você faz para resolver esse problema se caso acontecer com você também, tá? Para resolver esse problema você vai ter que entrar lá nas preferências do Xcode. Então você entra lá dentro, né, nas preferências do Xcode, você vai na abinha Locations. E aí nessa pastinha Locations ele vai ter ali Command Line Tool. Esse cara aí é praticamente o cara que gerencia, né, que faz o controle de build do Xcode. No meu caso aqui ele não está selecionado, então você seleciona ali a versão, né, que você vai estar instalada na sua máquina e depois é só você rodar o comando de novo que aí ele vai fazer a instalação. Bom, quando você roda esse comando, então, que nem eu falei, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o download daquele código fonte, daquela versão que você especificou, ele vai baixar para dentro do seu projeto, tá? Então ele vai baixar para a sua máquina esse código fonte. Depois que ele baixou esse código fonte, ele vai dar o build nesse projeto, então ele vai compilar esse cara. Pode ser que demore um pouquinho por causa disso, tá? Dois 2000 anos depois. E aí, feita essa compilação, ele vai gerar uma pasta chamada build, tá? Dentro da pasta carthage, ele vai gerar uma pasta build, e aí lá dentro vai ter o seu XC Framework, tá? Bom, depois que ele fez a instalação, deu sucesso, tá, ok, ele vai gerar um arquivo chamado cartfile.resolved. Esse arquivo, ele tem o quê? Esse cara, ele salva, praticamente ele faz uma cópia do seu cartfile, tá? Que é que ele vai colocar qual foi a versão que foi baixada. Quando você rodar de novo esse comando, se você já tiver o arquivo .resolved, ele vai simplesmente pegar as versões que está lá, baixar no teu projeto e vai utilizar a mesma versão, não vai dar incompatibilidade. Lembrando que você tem que subir esses arquivos também no seu repositório Git, tá? Para ter esse controle de versão nos seus projetos. Bom, terminando então a instalação desse cara, que ele fez o build, o que você vai ter que fazer? Você vai abrir no Xcode o teu projeto, na aba General, e aí você vai abrir a sua pasta, né, do lado do seu projeto, no teu Finder. Então você vai ter uma pasta Carthage, você entra na pasta Carthage, na pasta Build, e dentro da pasta Build vai ter o teu framework lá, é uma pastinha. Você vai pegar essa pasta e vai arrastar
para o teu projeto do Xcode, você vai arrastar para dentro da seção de frameworks e bibliotecas. Arrastando esse cara, ele já vai importar dentro do seu projeto. Você dá o build, terminou o build, está pronto, você já pode utilizar ele. E aí, você faz a utilização normal. Então, vou abrir aqui a minha View Controller, vou fazer o import do Device Kit, não veja que vai funcionar normalmente ali o Device Kit. Fiz a importação, vou para dentro da minha classe, para minha função e vou fazer a utilização dele. Então, vou usar ele aqui, fazendo a mesma validação. Se ele for um simulador, né, apresenta a mensagem de simulador, se não, ele apresenta a mensagem de device, tá? Então veja aí o resultado, como é que ficou. Bom, você viu que é simples, né? Tipo, a ideia do Carthage é realmente para ser mais fácil, mais simples de utilizar ele. Ele simplesmente usa esse arquivo framework. Então, toda vez que você estiver entrando num projeto, verifique antes se esse projeto ele dá suporte para o Carthage, tá? Não é todos os arquivos que podem acontecer isso. Ele tem que ter o suporte, que é a questão de as pastas lá, as configurações. Então, geralmente o pessoal coloca no diretório, né, no arquivo README ali, como que faz a instalação desse cara. Lembrando mais um ponto que se você quiser fazer a atualização dessa biblioteca, se você colocou lá a versão 4.0 e aí surgiu a 4.1 e você quer fazer a atualização da sua biblioteca, é só você rodar o comando carthage update e o nome da sua biblioteca que você quer fazer incrementar essa versão. Ele vai fazer o download, né, vai aumentar a versão do teu cart.resolved e aí já vai compilar esse cara. Como você já tem direcionado, né, o import desse cara, você não precisa ficar puxando toda vez, tá? Então é só a primeira vez mesmo. A não ser que você remova ele do seu projeto e adicione de novo. Aí sim você vai ter que ir lá e apontar qual o endereço, né? Qual o caminho de pasta que tá esse cara. Feito isso daí, está tudo pronto e é só usar o seu projeto. É isso aí, pessoal. Então esse foi mais um vídeo onde a gente falou sobre o Carthage. Então essa é a parte 2 do nosso vídeo. E aí a gente vai lançar a parte 3, onde a gente vai falar sobre o Swift Package Manager, tá? O SPM, que é uma outra forma de você gerenciar as dependências no teu projeto. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aí embaixo, compartilhe com a galera que ajuda demais na divulgação desse vídeo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e falou!